E aí, tudo bem? Beleza? Bom, se você entrou aí, você está querendo estudar sobre o livro de Oséias, já vou partir para o estudo. Só dou minhas boas-vindas aí ao canal, se é o seu primeiro vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo. E espero que você possa aprender comigo e possa também a gente ir corrigindo os erros, as falhas e possamos aprender cada vez mais sobre a Bíblia, né? Um livro tão grande, tão imenso, que tem tanta coisa para se tirar e não somente para aprender, como também para se aplicar. Agradeço que você clicou no vídeo e que você possa aprender. Muito obrigado. Bom, indo direto para a palavra, de uma vez, vamos analisar hoje Oséias, capítulo 1. Bom, iniciando pelo título, a gente tem casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Bom, aqui já é um título bastante revelador, um casamento simbólico, não será um casamento verdadeiro. A idolatria e a corrupção de Israel, a traição da Israel, a traição de um país que é o país do Senhor, e a ameaça e a promessa de perdão, que é a dualidade que a gente vê durante todo o livro de Oséias e também durante o decorrer do capítulo. Bom, iniciando, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Eu costumo brincar que aqui a gente tem o que eu chamo de selo de veracidade bíblica, que é o quê? Quando a Bíblia inicia a palavra dessa maneira, falando, olha, essa palavra que está aqui, ela foi destinada a tal pessoa, essa pessoa é filha de fulano, e foi no tempo deste império, deste rei, foi no tempo de Israel, estava desse jeito. É um selo de veracidade para mostrar que aqui há um momento na história específico e não é um documento, não é uma folha, uma cartinha escrita de qualquer maneira, que mostra realmente toda uma datação histórica. Por isso que a Bíblia realmente é um dos livros de maior fonte histórica que temos atualmente. E continuará por muito tempo ainda, né? Com certeza, né? Jamais irá superar um documento histórico tão forte quanto a Bíblia. Analisando aqui os dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Uzias, também conhecido como Azazias, ele foi um rei justo, honesto e prosperou. Por causa que ele prosperou, ele acabou se enchendo de orgulho e foi tomado pela lepra e faleceu. Jotão foi um rei fiel, um rei justo e um rei segundo o coração do Senhor. Ele governou e teve um bom governo, um governo próspero, foi um bom rei de verdade. Acás ele foi um rei idólatra, um rei corrupto, um rei imoral, adúltero, então ele desagradou totalmente ao Senhor, ele não foi um bom rei para Israel. Ezequias foi o rei que chegou em Israel e chegou em Judá e restaurou, né, o império de Deus, restaurou o culto a Deus, a adoração sincera, o verdadeiro motivo de adorar o Senhor, a gratidão. Ezequias foi um excelente rei, notavelmente. E a gente pode entrar agora no versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Bom, aqui Deus ele pede a Oséias para casar com a mulher. A gente viu já no título o casamento simbólico de Oséias. Este casamento simbólico, este casamento representará durante todo o livro de Oséias a relação de Deus com o seu povo, a relação de Deus com o seu país. Vale lembrar, mais tarde eu acho que já vai ter mesmo neste capítulo a não dualidade, mas uma ambiguidade, porque às vezes pode ser confundido. Israel e Judá são lugares diferentes, são o mesmo povo de Deus, porém neste momento Israel estava traindo a Deus enquanto Judá permanecia fiel, né? Vale ressaltar neste momento realmente, há um ponto importante. Voltando para o foco, quando Deus pede a Oséias para tomar uma mulher de prostituições, acredita-se que quando ele toma a sua esposa, ela não é uma prostituta ainda, ela irá se prostituir depois do relacionamento, porque representa Israel, né? Representa os hebreus, depois que se tornou os israelitas, né? Tem todo o significado do nome, vem de Jacó, aquele que lutou contra Deus, aquele que luta contra Deus e vence, né?
porque Deus tem muito amor para dar. Bom, aqui quando ele pede, toma uma mulher de prostituições. Eu vou para o versículo 3 para eu já poder falar o nome e aprofundar mais, não ficar repetindo. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Bom, quando ele toma Gomer, aqui vai começar uma grande história. Já dando spoiler, Gomer vai trair, ele vai ter que perdoar, e essa é toda a história de Israel. E Deus, através de Oséias, ele vai fazer uma pregação do evangelho verdadeira, né? Aqui não seria uma pregação do evangelho, mas eu aplico no sentido de hoje, para que você possa entender e compreender melhor. Quando ele toma a Gomer, ele vai pregar agora não com as palavras, ele não vai falar, olha, Jesus está falando isso, para aplicando na lógica de hoje. Nessa época não era Jesus, mas aplicando para você entender, olha, Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo aquilo. Ele vai agora pregar com a sua própria vida. E aqui ele não vai mais entregar uma mensagem como profeta e entregar a Israel. Olha, povo de Israel, vocês estão traindo, Deus vai castigar vocês, vocês abandonaram a Deus. Ele agora não está pregando com palavras, porém ele está pregando com a sua própria vida, vivendo com uma mulher que representa Israel. As nações, o povo de Israel, a nação, o país, são geralmente representados na Bíblia por uma mulher, porque as mulheres são seres frágeis, seres que necessitam de defesa, que necessitam de cuidado, de manutenção, de amor, que é o que Deus tem por sua cidade, e assim também devemos ter pelas mulheres. Aqui a gente vê Gomer e Diblaim, dois nomes. A gente pode entrar, passar esses nomes, passar batido, continuar lendo, e acaba que não percebemos. Bom, Gomer significa consumação. Consumação, porque quando você vê que Oséias casou com Gomer, estava consumado o ato profético, e ali ele ia pregar, ali ele iria levar a mensagem de Deus como profeta e levar a mensagem a Israel, né? E Diblaim significa figos secos. Esses figos secos, um desses figos secos, né, uma figueira seca, vai gerar frutos secos. Então, um dos frutos secos que não tem valor seria Gomer, né? Versículo 4. E disse-lhe o Senhor, voltando, lembrando que ela deu à luz a um filho, e disse o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Bom, Jezreel, outro nome aparece, eu gosto bastante de ver sobre o significado dos nomes. E aqui a gente vê também não só o significado de um nome de Jezreel, como também um significado histórico que fala do rei Jeú, né? Jeú, ele foi contra o rei Acabe, ele matou os descendentes do rei Acabe, matou a casa do rei Acabe, matou Jezabel, a esposa do rei Acabe, e era uma promessa de Deus, era um castigo de Deus ali, porém ele cumpriu de maneira muito agressiva, foi muito sangue derramado. Por causa disso, Jeú, o rei Jeú, e todos os seus descendentes pagariam, né, não tendo mais direito ao trono. E aqui fala, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então ele faria cessar, Deus faria e fez cessar o reino de Jeú, por causa do sangue derramado, um castigo que Jeú recebeu, né? E Jezreel significa Deus semeia. Bom, aqui falando do nome do primeiro filho de Oséias, a gente vê que através do castigo do rei Jeú, Deus irá semear uma nação, Deus irá semear um novo povo. E aqui fala também o nome de Jezreel. Partindo para outro nome, para eu poder explicar mais, para não ficar tentando não falar e for para outro versículo, vamos para o versículo 5. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. 6. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Bom, quando você entra Lo-Ruama, mais um nome, o que significa Lo-Ruama? Significa não amada. Deus, ele fala que ele não vai compadecer mais do sofrimento de Israel. Ele não vai mais chegar e falar, nossa, a minha cidade está destruída, eu amo essa cidade, eu tenho que reconstruir. Ele fala, eu não vou mais amar essa cidade, eu não vou mais amar esse povo, eu não vou ser mais um Deus misericordioso. E Lo-Ruama é a próxima filha, uma filha profética, que significa não amada, ou seja, Deus não amará mais o seu povo. E aí, versículo 7, mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei
pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Bom, aqui a gente percebe uma coisa. Judá permanecia fiel e Deus tem uma promessa de salvação para Judá, enquanto Israel, infiel, corrupta, idólatra, imoral. Neste momento, Deus ele fala que ele salvará Judá, não por meio de guerra, de castigo, porém por uma ação tranquila, uma ação pacífica, um comando, uma voz. E assim aconteceu, né? Porque quando eles foram libertados do cativeiro, Ciro teve um sonho e Deus falou para ele libertar o povo e foi pacífico. Não teve guerra, não teve espada, não teve sangue, foi simplesmente uma ordem. Deus falou, libere o meu povo, e ele liberou. Ele assinou um decreto, colocou o seu anel e aí estava decretado, acabou, o povo estava livre. Os escravos agora eram homens libertos. E realmente, não foi por sangue, não foi por cavalo, não foi por cavaleiro, e aqui cumpriu, né, uma promessa de Deus. Aqui eu vou englobando coisas que estão na frente, estão atrás, e vou situando você dentro da história do livro de Osés, para você compreender melhor. Versículo 8, depois de haver desmamado a Lo-Ruama, a última filha, concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami. Bom, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Lo-Ami. Lo-Ami significa não meu povo. Mais um nome, gosto bastante dos nomes, como eu já disse. Cada um tem um significado. Na cultura hebraica, neste momento, discutir o nome de um filho era algo muito importante. Então, cada nome era algo com um significado bastante especial, com um significado por trás do seu nome. Seu nome era quem você era nessa época. Então, aqui, quando você lê a Bíblia, quando você estudar a história, você tem que se situar na história, como se você estivesse lá. Você não pode aplicar a lógica de hoje no momento passado. Então, é legal você estudar esses nomes e compreender mais. Bom, quando Deus fala isso a este povo, ele fala algo interessante. Porque ele fala, não será mais o meu povo escolhido não será mais o meu povo escolhido. E aqui, aí a gente pensa, beleza, Israel não será mais o povo de Deus, eles traíram a Deus, Deus já cansou de tantas vezes perdoar, voltar atrás, então agora Deus já falou, não, sai fora, não quero mais. Aí tudo bem, aí a gente vai para a contradição, que a gente vê lá no título que eu disse, ameaças e promessas de perdão, a dualidade que eu disse. Versículo 10, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Olha para você ver, uma contradição, né? A Bíblia está errada. Deus é muito contraditório, não tem jeito. Só pode ser isso, né? Porque não tem sentido você amaldiçoar e depois abençoar. Vamos continuar que eu já explico, versículo 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. O dia de Jezreel será o dia que terá a colheita, o dia da colheita do plantio, né, onde Deus semeou. E agora eu te explico essa contradição, essa aparente contradição. É uma dualidade, mas não é nada contradizendo uma coisa ou outra. Por quê? Deus, ele é um Deus de justiça, então ele vai chegar e vai querer fazer a justiça com o seu povo, porque o seu povo traiu, o seu povo adulterou, o seu povo foi idólatra e abandonou um Deus, o Deus deles, né? E por outros deuses imorais. Assim aconteceu com Israel. Deus os tirou do Egito e em um ato de contrário à gratidão, esquecendo o que Deus havia feito por eles estavam ricos, estavam prósperos e começaram a adorar Baal, né, e outros deuses, deuses da Assíria, e acabou que Deus se esvaiu do país e as maldições voltaram sobre Israel, guerra, fome, dificuldade, e eles correram para os assírios, né, que eram os mesmos adoradores dos deuses deles, e os mesmos assírios que os incentivaram, né, agora são o povo que destrói a nação. Porque eles abandonaram a Deus e este é o castigo, porque Deus é um Deus de justiça. Mas o nosso Deus, que é um Deus de justiça, também é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um amor e uma misericórdia infinita. E aqui ele fala,
eu amaldiçoarei vocês. Mas ao mesmo tempo ele fala, mas vocês serão tão grande, meu povo, que até a areia do mar perto de vocês vai ser pouca. Então é uma promessa de salvação, uma promessa de restituição, porque Deus ele faz a justiça, mas ele ama tanto que às vezes sobrepõe a justiça. Haverá um momento que Deus não será um Deus de amor, será somente de justiça, que aí a gente entra em Apocalipse, mas vamos falar e se situar em Oséias, é uma discussão bem mais para frente. Bom, o nosso Deus é um Deus de amor, por isso, um Deus de misericórdia. Ele vê o seu povo sofrendo e ele fala, eu os amo, eles são o meu povo, eles pecam porque não têm consciência. E Deus, com sua infinita misericórdia e amor, dá mais uma vez ao povo de Israel e a nós, através do sacrifício de Jesus, aqui foi uma fala, foi uma promessa, e a nós foi dado também Jesus. Ambos, tanto Israel quanto nós, Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos, nos dá misericórdia, nos dá amor, aquilo que nós não merecemos, e a cada momento tentamos provar sermos gratos e acabamos errando mais, e o povo de Israel da mesma maneira. Pode ser grato momentaneamente, mas vai errando de novo e vai pedindo perdão a Deus de novo. Esse povo foi muito contra Deus, é tanto que Israel foi dado o nome por causa de Jacó, porque Israel significa aquele que luta contra Deus e prevalece, porque Jacó lutou contra um anjo, uma figura de Deus, e ali ele vence pela misericórdia de Deus, não porque Jacó era muito forte. Jacó não venceria nem Sansão, mas ele também não venceria a Deus, mas Deus, na sua misericórdia, ele deu a misericórdia a Jacó e o chamou de Israel, porque é aquele que luta contra Deus e prevalece. Mais uma vez dizendo o significado, para você frisar, guardar. E aqui, voltando, a gente vê que às vezes a Bíblia fala aqui nessa palavra Efraim, você vai ver chamando, e aí eu vou situar você um pouco mais na história, adentrar mais em palavras e significados. Quando se refere ao norte, ao povo do norte, à tribo do norte, se refere a Israel, o país de Israel, a nação de Israel, e também são chamados de Efraim, o povo de Efraim. Quando você desce, você tem o reino do sul, que é o reino de Judá, a tribo de Judá, a tribo do sul. Aí quando você junta os dois, pode ser chamado o povo de Deus, e também Jacó. Quando a Bíblia usa Jacó foi teimoso, Jacó foi isso, nesses momentos aqui, pelo menos em Oséias, se refere exclusivamente ao povo, à nação inteira. Jacó é um nome utilizado para denominar, como se fosse, para você entender, uma piada interna. Um nome que tem outro significado, não é o significado dele mesmo. Uma palavra que não possui o mesmo significado dela. Bom, situando você na história, agora que você entendeu o primeiro capítulo, se você está iniciando esse estudo agora, você precisa de saber um pouco mais da história. É muito bacana saber mais da história. E eu gostaria que você entendesse. Oséias, aqui você está iniciando esse estudo. Oséias, ele é um dos profetas menores do Antigo Testamento. E menores por causa da estatura dele, ele é pequenininho, brincadeiras à parte. Mas a diferenciação entre profetas menores e maiores é em relação às páginas, à quantidade de escrita, quantidade de volume. E são livros menores, do que se você for olhar Isaías, comparado a Oséias. Isaías é um livro grande, extenso, e Oséias é um livro, em comparação, bem mais curtinho. Por isso, os profetas menores e os profetas maiores não tem a ver em relação à importância ou até mesmo estatura, que eu acabei de fazer a brincadeira. Porém, como eu já disse, a quantidade o volume de escrita. Oséias, ele viveu, obviamente, antes de Cristo, no período ali, mais ou menos, a gente data com 8 anos antes de Cristo. E essa história era um momento de, não guerras, mas um momento de corrupção, de idolatria. Uma guerra mais ou menos espiritual, para você compreender. Era um momento de dualidade. Enquanto Judá permanecia fiel e viria a pecar mais tarde, Israel já estava em idolatria, Israel já estava em corrupção, muitos problemas com os reis de Israel. Então, eu acredito que aqui já dá para você entender, pegar o fio da meada, compreender um pouco, adentrar e fazer um bom estudo desse capítulo 1. Você possa ler mais, anotar com um caderninho, passar a limpo aquilo que você entendeu e ler na sua própria Bíblia. É claro que é muito bom você treinar o hábito da leitura,
Inclusive, eu estou aqui com a minha Bíblia, né? Não posso deixar faltar. Bom, peço desculpas pelo corte, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas já resolvidos. Apenas explicando mais dois conceitos aqui, que eu acabei não explicando, que é o conceito de prostituição e corrupção, que eu citei várias vezes. Não é um conceito tradicional, corrupção como desvio de verba, ou prostituição que você conhece. Seria, no caso, a corrupção moral, a corrupção do caráter, a corrupção de quem a pessoa é, e nesse sentido seria a corrupção dos costumes e tradições do povo de Israel, do povo de Judá futuramente, idolatrando outros deuses, adotando costumes idólatras, costumes imorais e retirando os costumes e tradições que eles mesmos têm, né? Esse tipo de corrupção que eu digo. E sobre a prostituição, seria a prostituição do caráter, a prostituição espiritual, tirando o seu tempo de adoração a Deus e idolatrando outros deuses, idolatrando falsos deuses, porque o único Deus que existe é santo, é o Senhor, e aí que se envolve esse conceito de prostituição. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a tua participação. Espero que você possa ter aprendido um pouco mais. Se você tem alguma dúvida, que você volte. Se não, você pergunta nos comentários e eu respondo o que você me perguntar. Muito obrigado pela participação.